É isso aí, estamos de volta para essa aulinha de revisão da aula que nós vamos falar sobre a origem, né, das primeiras formas de vida, tá? Dando continuidade à nossa aula anterior, onde era descrita pelo Pário Haldane a questão das primeiras formas de vida se formarem lá no ambiente aquático, né, dentro da água, né, a sopa pré-biótica, os coacervados, e aí agora dando continuidade ao surgimento das células bacterianas, células procariontes. Vamos dar uma olhada lá, então, no material. Então, das origens até o dia de hoje, o que a gente tem? Bom, a gente falou que a partir, né, da aglomeração dessas proteínas e o envolvimento dessas proteínas por essa membrana aquosa, os coacervados em si, eles começaram a se tornar um pouco mais complexos e começaram a realizar processos similares ao que os organismos vivos vão realizar. Então, eles foram sofrendo modificações e se transformaram, então, nas células, tá? Nas células procariontes, que são as células primárias, as primeiras células, tá? E essas células procariontes, elas são desprovidas de uma estrutura importante que abriga o material genético, que é o envoltório nuclear ou carioteca, tá? Vamos lá, então. Esses organismos, então, procariontes, a gente viu que eles têm uma constituição, uma estrutura muito simples. Eles vão ter uma parede, vão ter uma membrana plasmática e vão ter também, né, no seu citoplasma, eles vão ter o nucleóide, que é a região onde vai ter o material genético da bactéria, o DNA bacteriano, e você vai ter várias estruturas bem pequenas espalhadas por todos esses citoplasmas, que são os ribossomos. Essa é a estrutura de um organismo procarionte, ou seja, de uma bactéria, tá? Só que esse organismo muito simples consegue duplicar o seu material genético, consegue se reproduzir, consegue se alimentar e consegue viver muito bem, obrigado nesse ambiente que ele está ali se desenvolvendo, certo? Só que foram passando o tempo e aí essa vida começou a sofrer algumas transformações, alguns eventos foram ocorrendo, certo? E aí a gente falou também que a partir dessa célula procarionte, você teve um evento que os pesquisadores chamaram de teoria da endossimbiose ou da simbiose. O que é essa simbiose? Que é a palavra similar ao mutualismo, quando os dois organismos conseguem coabitar, conviver juntamente e um beneficia o outro, tá? Vamos dar uma olhada lá no material. Então, da simbiose, da endossimbiose, surgiu a partir, então, desses organismos procariontes. O que descreve essa teoria? Que um procarionte, tá, englobou uma outra forma de vida procarionte eucariótica, né? Eucariótica, não, desculpa. Uma outra forma de vida procarionte aeróbio, é aqueles que vão realizar, então, utilizar o oxigênio. Ele englobou. Quando ele fez isso, ele viu que ele teria muito mais benefícios, em vez de se alimentar daquele organismo, ele teria muito mais benefícios se ele conseguisse, então, sobreviver, porque ele viu que ele produzia energia. E essa energia poderia ser utilizada para ambos. E aí surgiu a teoria da endossimbiose, que deu início, no caso desse ser procarionte aeróbio, às mitocôndrias. E aí você teve também o surgimento, o mesmo evento acontecendo, né? Mas agora com o englobamento de uma outra estrutura procariótica fotossintetizante, que deu origem às células, né, às estruturas celulares chamadas de cloroplastos, tá? E aí você vai ter, então, células com cloroplastos, que vão ser células unicelulares, e que tem as mitocôndrias, células eucariontes, tá? Animais. Beleza? E a gente fala também dos vírus, né, que os vírus têm várias suposições em relação ao seu surgimento. E 3 são essas hipóteses sobre o seu surgimento. Ou eles podem ser um fragmento do material genético, ou podem ser um fragmento de um organismo completo, ou eles podem ser simplesmente ter evoluído juntamente com as bactérias lá no início da formação desses primeiros organismos.
Ok? Então, esse foi o nosso, né, o conteúdo da nossa aula trabalhada na aula 7.1. E eu te aguardo, então, para a nossa aulinha, então, das nossas atividades. Fica aí, segura aí. Vamos lá. É isso aí. Então, o que a gente vai falar agora nessa atividade, né? O que a gente trouxe aqui para a gente estar discutindo a respeito deste assunto? Vamos lá para o nosso quadro? A primeira questão diz o seguinte, galera. Professora, o que a gente está falando mesmo? A gente está falando, pode bater aqui, a gente está falando sobre os primeiros organismos a se formarem na Terra, certo? Esses organismos, eles eram muito simples e receberam um nome que eram procariontes, porque tinham células procariota, certo? Ser procarionte, que tem a célula procariota, é aquele que não tem, né, é desprovido de um envoltório nuclear. Não tem núcleo, certo? Não tem material genético abrigado. Está disperso ali, solto no citoplasma. Certinho? E em relação a esse surgimento, né, dessa vida, a partir lá dos coacervados, segundo a teoria da evolução química, a gente tem a continuidade da vida se desenvolvendo. Vamos lá para a questão. A aula exposta tratou de diversos conceitos relevantes para o estudo e compreensão dos assuntos tratados pela biologia. E aí a gente falou de alguns conceitos. E aí eu quero que nessa atividade você vá anotando, registrando, pontuando e identificando alguns desses conceitos, tá bom? A gente falou lá de seres aeróbios, seres anaeróbios, né? Então, e outros conceitos que a gente vai estar olhando aqui e vamos ver se você consegue fazer a sua identificação e aí gabaritar essa questão. Vamos lá. Então, você tem a definição. Organismos são organismos acelulares, sem metabolismo próprio, cuja origem ainda não há consenso, ou seja, ainda é conflitante. Não se sabe como eles surgiram de fato, né? Ainda existe até uma discussão se eles realmente não são seres vivos, se eles são seres vivos. Alguns consideram que sim, alguns consideram que não. De quem eu estou falando? De quem eu estou falando? Vamos para 2. Segura aí a sua resposta. Sua origem está associada ao englobamento de um procarionte fotossintetizante em simbiose com outro procarionte anaeróbio. Então, de um organismo anaeróbio, procarionte, que englobou um ser fotossintetizante, surgiu isso que a gente está querendo aqui. Qual é essa estrutura? Qual é essa estrutura que está lá na célula, lá disponível no citoplasma, que realiza esse processo nessa via metabólica de produção de energia? Qual é, hein? Vamos para o 3. É um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água, né? Em sua forma mais simples. Nós estamos lembrando, voltando lá para o início. Antes dos procariontes, antes das bactérias, teve um aglomeramento de proteínas, tá? Essas proteínas, protegidas agora com uma camada aquosa, deram origem a quem? A questão lá, tá? Então, na questão 1, quem são esses organismos que não têm metabolismo próprio, que são acelulares? O que é a palavra acelular, professora? O A é de negação, que não existe célula. Esse organismo não tem célula. De quem nós estamos falando? Dos vírus, né, galera? Então, anote aí, registre aí. Os vírus são esses seres. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Só conseguem apresentar reprodução, só conseguem se desenvolver quando dentro de um outro ser vivo. Certo? E essa aqui, sua origem está associada ao englobamento. Qual é aquela estrutura que foi englobada, que realizava o processo fotossintético e que aí começou a coabitar, né? Entrou em simbiose com esse ser procarionte anaeróbio? Nós estamos falando de quem? É isso mesmo, dos cloroplastos, tá? É um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas. Gente, nós estamos falando lá do início, lembram? Da junção das proteínas. Nós estamos falando, obviamente, de quem, então? Dos coacervados, tá bom? Então, você tem aí
né, os vírus, o 2, os cloroplastos e o 3, os coacervados, tá bom? Não dá para você desconectar uma coisa de outra. Você está vendo que na aula anterior nós passamos algumas informações que agora elas vão se fundamentando, tá? Então, biologia não tem como você ir deletando as informações, você tem que ir somando informações para você construir aí o seu entendimento. Questão número 2. Identifique as estruturas incomuns entre a célula eucariota vegetal e a célula animal na figura abaixo. Que figura é, prof? Mostra aí pra gente. Então, aqui você tem, tá? A célula, pode me colocar aqui? Deixa eu ver, ficar aqui bem no meio. Então, aqui você tem célula vegetal, certo? E a célula animal. Célula vegetal e célula animal. Ambas são eucariontes. Ok, ambas têm núcleo, tá aqui o núcleo, esse roxinho, tá? E aqui o roxinho. Ambas têm um núcleo, ambas têm membrana, né, citoplasmática ou membrana plasmática. Ambas têm o citoplasma, que aqui nessa aqui tá essa parte azul todinha, não é esse vacúolo não, tá? Esse aqui é o vacúolo, grandão. Esse aqui, ó, essa extensão toda aqui, é o vacúolo. Esse vacúolo vai estar presente na célula vegetal. Olha, dá uma olhadinha aqui para a célula animal. Vocês estão encontrando algum vacúolo? Não, que não existe. A célula vegetal, ela também vai ter essa estrutura um pouco mais reforçada aqui, que é a parede celular. Também não está presente na célula animal, certo? E outra coisa que vai estar presente aqui, somente na célula vegetal, são os cloroplastos, que são essas estruturas em verde aqui, ó. São os cloroplastos. Mas, na célula animal, prof, eu estou vendo uma coisinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo essas duas? Parece 2 pacotinhos de macarrão, né? São os centríolos. Os centríolos estão presentes nas células, principalmente, né? Em todas as células animais você vai encontrar esses centríolos, tá? Mas pode acontecer de algumas algas, de alguns fungos apresentarem esses centríolos, mas é muito difícil, tá? Mas você pode encontrar também. Mas ele é predominantemente, então, os centríolos aqui nas células animais. E também nós vamos ter aqui em cima, olha aqui, os lisossomos. Os lisossomos também vão estar presentes somente na célula animal, tá bom? É aquele que vai, aquela estrutura, né, a organela que vai estar realizando a digestão intracelular, tá? Tudo que for necessário para ela utilizar, ela vai levar para os lisossomos, vai digerir e vai disponibilizar essa estrutura, tá? Essas substâncias. Ok? Então, vamos lá, como é que ficou? A parede celular, o vacúolo, os cloroplastos na célula vegetal e você, professora, eu preciso desenhar, se você quiser fazer o desenho, beleza, tá? Então você só descreve aí o que está presente somente na célula vegetal, que é isso aqui, esses 3, né, componentes, a parede celular, o vacúolo e os cloroplastos. E na célula animal, você vai ter os lisossomos e você também vai ter os, cadê? Aqui, os centríolos, tá bem aqui, tá bom? Vamos lá, então? Anotou, registrou essa diferença entre as duas? Vamos para a nossa questão número 3. Ok. O que propõe a teoria de Lins-Margulis, 1981? Quem era esse carinha e por quê? O que foi que ele trouxe de interessante? Olha aqui para mim. Ele foi aquele que elaborou uma explicação sobre o surgimento, né, das mitocôndrias e dos cloroplastos, tá? Ele chamou ali de teoria da endossimbiose ou teoria da simbiose. E aí a gente reforça mais uma vez. Simbiose é similar ao mutualismo, né? Onde você vai ter organismos existindo juntos, coabitando, e nesse compartilhamento aí, você vai ter sempre um benefício de um para o outro, tá? Aí a gente lembra das mitocôndrias que vão realizar o processo de respiração celular e vão fornecer energia. E os cloroplastos também realizando o processo, mas agora fotossintético, eles vão estar absorvendo luz, e aí eles vão conseguir, então, através da fotossíntese, produzir energia. E aí foi tão benéfico essa parceria que eles acabaram se transformando numa organela da célula eucariótica. Prof, célula eucariótica é célula procarionte, é aquela desprovida de núcleo, tá? Não tem nada protegendo o material genético.
E a célula eucariótica é aquela que tem um núcleo protegendo o material genético, o DNA. Certinho? Então, vamos lá. Como ficou aqui. Margulis propõe a teoria da endossimbiose, onde os cloroplastos e mitocôndrias das células eucariontes teriam surgido da simbiose de um procarionte que passou a coexistir no interior de outro procarionte, né? Obtendo assim proteção, fornecendo a energia ao seu hospedeiro. Então, algumas parcerias na vida são interessantes, são benéficas, né? No caso aí da simbiose ou mutualismo, você tem uma relação muito legal, porque ambos se beneficiam, ambos saem felizes dessa relação. Ao contrário de algumas outras relações que você vai ter o prejuízo, né, de um dos indivíduos que estão ali interagindo. Tá bom? Mas não é o que acontece aqui na endossimbiose. Tranquilo? Vamos então para a nossa quarta questão, que é uma questãozinha para reforçar aí o Enem. Então aí, mencione ao menos uma evidência de que as organelas denominadas cloroplastos e as mitocôndrias tiveram sua origem a partir da simbiose entre esses organismos. A gente falou pelo menos de umas 4, né? Situações que comprovam a existência dessas mitocôndrias e desses cloroplastos que antes de serem incorporadas por essa célula ou esse organismo procarionte anaeróbio, antes eles eram um organismo de vida livre. Só que eles estavam ali livres no ambiente, tá? Realizando seus processos normais, eles tinham então o seu material genético, eles produziam as suas proteínas, né? Independente de outro, porque ele é um ser vivo, era um ser vivo. E eles conseguiam também se reproduzir, se multiplicar, conseguiam se defender, mas ao encontrar, a ser englobado por esse ser procarionte, o que aconteceu? Ele viu que tinha um escape, né? Ele acabava, como ele estava lá dentro, protegido, ele ficou ali tranquilo, né? Digo, vou ficar aqui porque aqui é o meu lugar, aqui eu estou protegido. Então, esses organismos que deram origem às mitocôndrias e aos cloroplastos encontraram-se abrigados agora nesse ser procarionte, tá? E aí, em contrapartida, esse ser procarionte também achou muito legal. Por quê? Porque falou, poxa, eu produzo energia. Mas se eu tiver como produzir muito mais energia, é muito mais interessante. Quando a gente pensa em ser vivo, galera, a gente tem que pensar em energia. Quanto mais energia eu tiver, mais atividades, maior capacidade, então, de eu realizar várias outras funções. E, inclusive, a questão da sobrevivência, que se manter vivo no mundo, né, no planeta, independente de onde você esteja, é muito complicado para certos animais. E outros seres vivos, não só os animais. Vegetais também, os fungos, enfim, tá? Então, para qualquer ser vivo, se manter vivo é complicado. Então, ele precisa gastar energia. Muitos dos processos para manter o ser vivo gastam muita energia. E aí, esse ser procarionte falou, achei um parceiro eficiente, né? Olha a eficiência. Então, esse parceiro eficiente vai gerar energia para mim, eu vou ficar com ele aqui, vou reter ele para mim. Não tem aquele vizinho bom, né? Vizinho bom a gente segura, né? O vizinho que não é muito legal, a gente dá um cafezinho, bate nas costas e manda embora. Tá bom? Mas então, essa foi a nossa aula de revisão, né? A nossa aula de revisão. A tabela tá... Essa foi a nossa aula, então, e a gente te aguarda para a nossa próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau, galera!